Quarta-feira, dia 6 de abril, vamos tomar para nossa meditação, oração pessoal, o Evangelho de São João, no capítulo 8, versículos 31 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permaneceres nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurareis matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Diz-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurareis matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus? Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis. Hoje o Senhor dirige duras palavras aos judeus, não a qualquer judeu, mas precisamente aqueles que abraçaram a fé. Jesus falou aos judeus que acreditaram nele. Sem dúvida, este diálogo de Jesus reflete o início daquelas dificuldades causadas pelos cristãos judaizantes na primeira hora da igreja, na igreja nascente. Como descendiam de Abraão segundo a carne, esses tais discípulos de Jesus consideravam-se acima não somente dos gentios, que viviam longe da fé, mas também acima de qualquer discípulo não judeu, participe da mesma fé, participante desta mesma fé em Cristo. Diziam eles: nós somos descendentes de Abraão, nosso pai é Abraão, só temos um pai, Deus. Apesar de serem discípulos de Jesus, temos a impressão de que Jesus nada representava para eles, nada acrescentava ao que já possuía. Mas é aí mesmo que se encontra o grande erro de todos eles. Os verdadeiros filhos não são os descendentes segundo a carne, mas os herdeiros da promessa, isto é, aquele que crê. Sem a fé em Jesus, não é possível que alguém alcance a promessa de Abraão. Assim sendo, entre os discípulos, não há judeu ou grego, não há escravo ou livre, não há homem ou mulher, porque todos são irmãos pelo batismo. Não nos deixemos seduzir pelo orgulho espiritual. Os judaizantes se consideravam superiores aos outros cristãos. Não é necessário falar aqui dos irmãos separados, mas pensemos em nós mesmos. Quantas vezes alguns católicos se consideram melhores do que outros? Católicos porque seguem este ou aquele movimento, porque observam esta ou aquela disciplina, porque obedecem este ou aquele uso litúrgico. Uns porque são ricos, outros porque estudaram mais, uns porque ocupam cargos importantes, outros porque vêm de famílias nobres. Gostaria que cada um sentisse a alegria de ser cristão. Gostaria que cada um sentisse a alegria de ser cristão. Deus guia a sua igreja e apoia mesmo e sobretudo nos momentos difíceis, nos diz o Papa Bento XVI. Assim, o Evangelho de hoje
dentre tantas coisas que nos traça este caminho de santidade, que passa pelo seguimento a Cristo, faz-se discípulos, isto é, nos apresenta o caminho da santidade do discipulado, e na realidade um caminho na verdade e na liberdade. De fato, Jesus diz: se permaneceres fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A luz da fé, a santidade é vida na verdade total, não limitada às realidades materiais ou apenas à vida terrena. Com efeito, o santo tem em consideração tanto os bens materiais como os espirituais. Tem em consideração tanto a realidade terrena como a sobrenatural. Contempla a própria vida não apenas na perspectiva temporal, mas também eterna. Por outras palavras, o santo vive na realidade e na verdade, considerando todos os aspectos da própria existência. O aspecto mais importante é que aquele que deseja a santidade abre-se a Deus, que é o bem supremo e a fonte da verdade. Deus abençoe a todos. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.